Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Romildo, professor de História, e gostaria de convidar todos vocês a verem essa videoaula juntamente comigo, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre um dos assuntos que, particularmente para mim, é um dos mais interessantes, que foi a chamada Guerra de Canudos. Algo realmente muito interessante pelas suas particularidades, por tudo aquilo que se desenrolou nesse sertão brasileiro. Desde já, eu peço a todos vocês que estão me assistindo que se inscrevam no canal. Com certeza é muito rápido, é muito fácil, não dói, não chega a fatura, não dá choque em ninguém, é só apertar o botãozinho e com certeza todos nós ficamos muito contentes com isso. E para todos que fizerem, já meu muito obrigado a todos vocês. Entender sobre Canudos é juntar as peças de um gigantesco quebra-cabeça, criando na nossa mente um grande cenário de tudo aquilo que aconteceu, que vai levar as condições favoráveis para uma das maiores tragédias, um dos maiores conflitos que já aconteceu no Brasil. Que seria realmente muito interessante que a gente pensasse sobre que fenômeno foi esse, quais foram as suas causas, aquilo que gerou esses acontecimentos tão importantes na sociedade brasileira, naquele momento histórico tão importante, tão fatídico, que foi a Guerra de Canudos. Na realidade, ela não aconteceu por acaso. Ela teve fatores muito importantes que conduziram a toda aquela situação extrema, aonde nós vemos um conflito tremendo, aonde milhares de pessoas vão morrer e que, em muitos casos, apenas por maus entendidos, por situações que foram distorcidas, por boatos, acabaram resultando nessa tragédia humana terrível. A Guerra de Canudos, ela vai acontecer porque o cenário que foi criado estava muito favorável para que isso acontecesse. Nós podemos citar algumas das suas causas indiretas, como, por exemplo, as secas cíclicas no sertão nordestino, que levam a condições extremadas de pobreza e dificuldades para os próprios moradores da região. Não podemos esquecer que nessa época também existia uma força muito grande no coronelismo que pressionava essas próprias pessoas mais humildes, muitas vezes expulsando eles de suas terras, ou como muitas vezes acontecia, pagando uma insignificância pelo trabalho desses lavradores nessas próprias propriedades, o que eram conduzidos a uma situação ainda mais calamitosa, de mais pobreza. Temos também outras situações que são impulsionadoras dessa própria situação, como, por exemplo, o próprio abandono social que existia nessa região, onde, nesse período, no início da República, existia uma predileção muito grande, um favorecimento muito grande dos grandes proprietários, produtores de café no Brasil. Enquanto isso, boa parte da própria população brasileira estava excluída e abandonada e sem uma perspectiva melhor, uma condição de vida, essa perspectiva de uma condição de vida melhor. Outro problema que conduziu à formação da Guerra em Canudos foi a própria questão da proclamação da República. Ela tinha ocorrido há pouco tempo e ainda existia grupos que eram defensores da monarquia, que exacerbavam os ânimos, bem como também de republicanos que eram exaltados, no sentido dos positivistas mais radicais, que eram extremados nessa própria situação em que tudo, na visão deles, poderia ser algo contrário à própria República em si. Outro grave problema é a própria crise econômica que o Brasil estava passando desde o tempo do Império, que foi agravado por causa do plano econômico chamado de encilhamento. Todas essas situações e muitas outras levavam à condição em que o empobrecimento da própria população, principalmente no Nordeste, fizesse com que essa população excluída e muitas vezes abandonada buscasse alguma expectativa, alguma coisa que melhorasse a sua própria condição de vida. É aí que nós temos também os próprios movimentos chamados messiânicos. E esse conflito em Canudos é uma revolta messiânica também.
Existia essa perspectiva de uma salvação miraculosa relacionada a essa própria população que muitas vezes sofria, padecia problemas terrenos. Então era um ambiente muito favorável, era um terreno muito propício para os sermões de Antônio Conselheiro, que ao falar sobre um cristianismo primitivo, ligado a essa condição social, muitas vezes questionando os próprios desmandos da República, como por exemplo a própria questão dos impostos e das taxas que eram cobradas sobre essa população, que aumentava inclusive o próprio sofrimento dela e essa sensação de abandono. Mas, afinal, quem era Antônio Conselheiro? Nascido na vila de Quixeramobim, no estado do Ceará, Antônio Vicente Mendes Maciel cresceu em uma família de padrão de vida mediano. Durante sua infância teve uma educação diversa que lhe ofereceu contato com a geografia, com a matemática e as línguas estrangeiras. Antônio Conselheiro foi um homem que acreditava piamente na salvação e falava abertamente em que se deveria fazer algo por essa população sofrida nos sertões brasileiros. Aos 27 anos de idade, quando ele perde o pai, ele teve que assumir os negócios da própria família. Não obtendo sucesso, abandonou as atividades. Na mesma época, casou-se com uma prima e exerceu funções jurídicas nas cidades de Campo Grande e em Ipu. Abandonado anos depois pela sua mulher, Antônio partiu para os sertões, iniciando suas atividades pelos sertões nordestinos, aonde fazia as suas prédicas, aonde fazia os seus sermões e passou a juntar vários seguidores. Em 1865, Conselheiro reapareceu pelos sertões nordestinos. Em suas andanças, ele juntamente com seus seguidores começou a construir igrejas e cemitérios em algumas localidades que ele visitava. Usava uma roupa bem simples, uma bata azul, sandálias de couro e um cajado na mão, e com isso apenas ele percorria os sertões nordestinos. Em seus sermões, Antônio Conselheiro era defensor de um cristianismo simples, onde se nota pelos seus sermões, pelaquilo que ele falava, alguma influência pelas contrariedades pessoais e os próprios problemas socioeconômicos do sertão brasileiro e que ele mesmo passava. Em geral, Antônio Conselheiro era defensor que os homens deveriam se livrar das injustiças e opressões das quais eram impostas àquela altura da vida, buscando sempre a superação dos problemas de acordo com os valores da religião cristã. Por causa de suas palavras, por causa daquilo que ele falava, Conselheiro atraiu muitos sertanejos que se identificavam com a mensagem dele. Percorrendo os sertões nordestinos, ele acabava por irritar alguns desses líderes políticos, alguns desses líderes religiosos, pelaquilo que ele falava, pelaquilo que ele dizia. Nesse caso, perseguido por líderes políticos, assim como também por membros da própria igreja, Antônio Conselheiro buscou se isolar, indo para o interior do sertão, nas regiões do interior da Bahia, onde, em 1893, fundou uma pequena comunidade, juntamente com os seus seguidores. Aproximadamente 200 pessoas o acompanhavam. E nesse local, às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia, em 1893, Antônio Conselheiro vai fundar uma pequena comunidade que ele chamou de Belo Monte. Por causa daquilo que Antônio Conselheiro falava, daquilo que ele dizia nos seus sermões e do aumento do número de pessoas na comunidade, cada vez mais aumentava o número de pessoas que eram contrários ao estabelecimento de pessoas em Canudos. De um lado, a igreja atacava a comunidade alegando que os seguidores de Conselheiro eram
apegados a heresias e à depravação. Por outro, os políticos e senhores de terra, com o uso dos meios de comunicação da época, diziam que Antônio Conselheiro era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar o governo republicano instalado em 1889. Com o tempo, Canudos foi atraindo cada vez mais pessoas que foram morar na comunidade. Em questão de poucos anos, cerca de 2-3 anos, a cidade já contava com quase 30 mil pessoas. Esse número pode até parecer pouco, mas já era a segunda maior cidade da Bahia. Só perdia em número de habitantes nesse momento para a cidade de Salvador. Com o crescimento do número de habitantes na cidade, os moradores passaram a defender que era necessário construir uma nova igreja para eles. O conselheiro, muito habituado a construir igrejas e cemitérios pelos locais onde passou, não deixaria de construir uma nova igreja na cidade de Belo Monte, na comunidade onde eles estavam. Tudo caminhava com certa normalidade até o dia em que um simples mal-entendido serviu de pretexto para uma das mais terríveis guerras civis do Brasil. Com o passar do tempo, a obra da igreja foi avançando. Os moradores da comunidade em Belo Monte ou Canudos acabavam por trabalhar ou ajudar da melhor forma possível, como por exemplo fazendo tijolos para a própria construção, ou levantando as paredes. Decorrido algum tempo, quando a igreja já estava quase finalizada, faltava algo muito importante: o teto. E para tanto, era fundamental a aquisição das madeiras. Nesse caso, eles compraram essas madeiras em uma madeireira na cidade de Juazeiro, na Bahia. Pagaram inclusive à vista, adiantado. Porém, por um motivo que depois a gente vai explicar melhor em outra videoaula, essa madeira foi atrasada, ou seja, ela não foi enviada. Os moradores esperaram e aí, para finalizar, era necessário tomar alguma providência. O conselheiro mandou avisar em Juazeiro que se o motivo era por falta de carregadores, ele enviaria seus adeptos para o serviço. O aviso foi recebido como uma ameaça. O juiz de direito de Juazeiro pediu auxílio ao governador da Bahia, que enviou 100 homens para a cidade. Era o início de uma guerra que duraria vários meses no sertão brasileiro. É muito importante que possamos visualizar esse cenário que está sendo criado entre problemas, conflitos, fome, pobreza, além da questão messiânica, dessa questão do messianismo, que era muito forte nesse momento. A Guerra de Canudos vai se tornar também uma guerra religiosa, aonde os moradores iriam fazer tudo o que fosse possível para defender a sua comunidade. Estamos terminando esse vídeo, essa primeira parte. Vamos depois ter a oportunidade para uma segunda parte, onde trataremos de uma forma mais específica dos momentos finais e do conflito em específico que aconteceu na cidade de Canudos. Desde já, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o momento. De novo eu peço que se inscrevam no canal e dê o seu like. E meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.